Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 19ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 7 de abril de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, também os advogados, doutor Tiago, doutor Carlos Sintra, e acompanhando também aqui o representante da empresa, doutor Marcelo Perdigão. Presente, secretaria nos trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se há, Evaneide, se há alguma resolução para ser constada em ata, né? Entendi que não. E aí passaremos, então, para a leitura da ata da nossa 18ª sessão ordinária, realizada no dia de ontem, dia 6. Passo a palavra para a Evaneide, a leitura da ata e as observações posteriormente, né, que os senhores tiverem a fazer. Bom dia a todos. Ata da 18ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 6 dias do mês de abril do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384 de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 18ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se eles receberam a ata da 17ª sessão e as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 779-2012, auto de infração 2012-00776. Processo 3430-2019, auto de infração 2019-08615. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 3721-2017, auto de infração 2017-02660. Processo 3722-2017, auto de infração 2017-02659. Processo 6243-2017, auto de infração 2017-18066. Processo 6244-2017, auto de infração 2017-18069. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 3085-2017, auto de infração 2017-02033, processo 3086-2017, auto de infração 2017-02035, processo 6241-2017, auto de infração 2017-18060, processo 6242-2017, auto de infração 2017-18062, processo 1123-2018, auto de infração 2018-01330, processo 1124-2018, auto de infração 2018-01336. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 516-2018, auto de infração 2017-21155. Processo 3170-2017, auto de infração 2017-02040. Processo 3171-2017, auto de infração 2017-02038.
Processo 5160-2017, auto de infração 2017-13269. Processo 6212-2017, auto de infração 2017-6306. Processo 480-2017, auto de infração 2016-19405. Processo 829-2018, auto de infração 2018-02302. Processo 3696-2017, auto de infração 2017-02316. Da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, processo 772-2017, auto de infração 2016-250-66, processo 773-2017, auto de infração 2016-250-63, processo 3172-2017, auto de infração 2017-020-43 e processo 3173-2017, auto de infração 2017-020-45. Não havendo sugestões a serem adotadas, as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. As resoluções e a ata foram aprovadas pelo membro da Câmara. Foi anunciado os despachos para a perícia dos processos 2881 e 2017, auto de infração 2017-01471, da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 1127-2013, auto de infração 2012-13839, processo 5421-2017, auto de infração 2007-12514, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Ordem do dia, processo de recurso número 6074-2017, auto de infração 2017-17174, recorrente Transnordestina Logística S.A., recorrido célula de julgamento em primeira instância, conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre, decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar a decadência suscitada pela recorrente, citada pela parte, referente ao período de janeiro a setembro de 2012, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, preliminar afastada por decisão unânime, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. Requer ainda a nulidade do auto de infração em virtude da duplicidade da nota fiscal 3187, preliminar afastada em virtude da referida nota fiscal já ter sido excluída no julgamento monocrático, conforme entendimento anunciado em sessão pelo conselheiro relator. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para julgar parcial procedente o auto de infração nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Américo Fernandes. Processo de recurso número 6075-2017, auto de infração 2017-17182, recorrente Transnordestina Logística S.A., recorrido célula de julgamento em primeira instância, conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar a decadência suscitada pela parte, referente ao período de janeiro a setembro de 2012, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, preliminar afastada por decisão unânime, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN, uma vez que as notas fiscais não estavam escrituradas na EFD. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para reformar a decisão proferida na primeira instância de procedência e julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, que reduziu a base de cálculo conforme o disposto no convênio 139/2006, que envolve as operações alcançadas pela cobrança do diferencial de alíquota. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se oralmente concordando com o entendimento do conselheiro relator pela readequação prevista no referido convênio. Decisão diversa dos termos previstos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Presente à sessão o representante legal da parte, Dr. Américo Fernandes. Processo de recurso número
4240-2017, auto de infração 2017-07511, recorrente Metal Leste Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve negar provimento para confirmar a decisão promulgada no julgamento singular e declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da célula de assessoria processual tributária, adotado em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4518-2018, auto de infração 2017-09024, recorrente Lojas Renner, Sociedade Anônima, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gugel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente: 1. Afastar a nulidade suscitada por cesseamento ao direito de defesa, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. 2. Multa com efeito confiscatório, afastada por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por unanimidade de votos converter o curso do processo em realização de perícia, para verificar se, efetivamente, os créditos de ICMS antecipado lançados nos meses de julho de 2012 e julho de 2013, outubro de 2013, estão acobertados pelos respectivos comprovantes de recolhimento, e se esses créditos foram aproveitados em meses anteriores dos exercícios 2012 e 2013, conforme despacho a ser formulado pelo conselheiro relator. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se em sessão favorável à realização do trabalho pericial. Era isso, senhores. Senhores, alguma observação a ser feita na ata que foi lida agora? Não tendo nenhuma observação, ata aprovada. Dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, temos dois processos da Companhia Industrial de Cimento Apodi. Esses processos, eu indago a conselheira relatora, e também o advogado à parte, se eles podem ser julgados em conjunto, já que a matéria trata-se de crédito devido à operação de devolução. Acredito que tem alguma particularidade, mas trata-se processo da mesma ação fiscal, e aí faço a indagação tanto ao advogado da parte como à doutora Helena, que é conselheira relatora. Sim, senhor presidente, eu não vejo problema nenhum, os processos são similares, as peças são similares, a única diferença está nos períodos da infração, né, que um refere-se ao período de fevereiro de 2015, maio de 2015 e junho de 2015, e o outro auto de infração, que é o de número 0672, o finalzinho, refere-se a outubro de 2015, mas a infração é a mesma, as peças são similares, então eu não vejo problema nenhum em os dois serem relatados juntos. Doutor Carlos Sintra, alguma objeção com relação à proposta? Presidente, de nossa parte, não, presidente. A gente até acha que ele otimiza, e, obviamente, se tiver uma outra nuance, tanto a distinta relatora, como os novos conselheiros e o novo procurador, tem como ali fazer a devida separação, se for o caso. De nossa parte, não há problema, não, presidente. Então, senhores, vou anunciar os dois processos que serão relatados em conjunto, né, pela conselheira doutora Helena, fazendo as observações necessárias, pertinentes a cada processo. Processo de recurso 2083-2019, auto de infração 2018-2228, recorrente Companhia Industrial de Cimento Apodi, recorrido, Sérgio Julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, e o processo de recurso 2081-2019, auto de infração 2018-0067, também recorrente Companhia Industrial de Cimento Apodi, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Os dois processos indicam a procedência, tanto no julgamento singular, como no parecer da assessoria processual tributária. Temos aqui, representando a empresa, o doutor Tiago, o doutor Carlos César Sintra, e também acompanhando a associação, representante da empresa, o doutor Marcelo Perdigão.
Passo a palavra à conselheira relatora para início do relato dos processos anunciados. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, Ivaneida, nossa secretária, senhores conselheiros, doutor Cíntia, doutor Thiago, advogados representantes aqui da parte. Bom, os processos tratam da acusação de crédito indevido, proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. Conforme eu mencionei, os processos são similares, os períodos aqui são diferentes e os valores também, né, obviamente. No relato da infração, o agente autuante informa que a empresa se creditou indevidamente do ICMS relativo à devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência através de nota fiscal de entrada de emissão própria, conforme planilha em anexo. Nas informações complementares, o agente do fisco informa que, ao fazer o confronto entre as informações oriundas dos arquivos de nota fiscal eletrônica EFD transmitidos e as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, constatou através do sistema de auditor fiscal eletrônico da Cefaz que o contribuinte se creditou indevidamente do ICMS destacado nas notas de devolução de venda, sem comprovar a efetiva devolução, que o mesmo emitiu nota fiscal eletrônica em entrada, referente à devolução de venda, cujos destinatários eram empresas contribuintes do ICMS. Informa que ele acosta aqui aos autos uma planilha demonstrativa do crédito indevidamente aproveitado, referente às devoluções de vendas do período de 2015, dos respectivos meses citados. A empresa, inconformada com a autuação, entra com uma impugnação, alegando que a inexistência da conduta infracional do crédito indevido, que os valores apropriados dizem respeito às vendas que foram desfeitas, que não houve o recebimento dos produtos, cujas saídas foram acobertadas por notas fiscais de vendas. Que a emissão da nota fiscal de devolução é conduta que permite a regularização de estoque, pois, ao contrário, poderia advir alguma diferença quando da realização de uma nova venda. Alega que a insuficiência de provas da autuação para comprovar a acusação de simulação de operação de devolução. Portanto, a acusação baseia-se numa presunção, o que levaria a uma improcedência. Também aqui ressalta a impropriedade da sanção aplicada, por considerar desarrazoada e desproporcional. Alega que houve ausência de prejuízo ao fisco e, no caso de não se entender pela improcedência da autuação, ele pede aqui a parcial procedência com aplicação da penalidade prevista no 123.8d, que seria de 200 UFIs. A parte também acosta aqui, as folhas 53 e 56 dos autos, um relatório interno de devolução, onde ela relaciona aqui várias notas fiscais, informando aqui os clientes, a nota de devolução, a natureza da operação e os valores das antecipações das notas de crédito. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora... Desculpa, aqui eu acho que... Pronto. Onde a julgadora singular, considerando o artigo 57 do decreto 24.569, que dispõe quanto à não cumulatividade do ICMS, indicando que o imposto de cada operação pode ser compensado com o ICMS da operação anterior, pontua que o contribuinte aproveitou indevidamente o crédito do ICMS, pois não apresentou nenhum fato capaz de elidir o auto de infração. Que a alegação genérica de que se trata de devolução de venda, considera como genérica a alegação da empresa de que se trata de devoluções de venda as quais não restaram devidamente comprovadas essas devoluções. Que o procedimento a ser observado para os casos de devolução de venda está disciplinado nos artigos 672 e 673 do regulamento do ICMS e que não foi observado pela empresa. Que a empresa também não apresentou e não comprovou que houve o distrato comercial dessas operações. Por isso, ela entendeu que realmente as operações de devoluções não restaram comprovadas. Que decide pela procedência da autuação com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.2a. A empresa entra com recurso, onde ela alega que a julgadora singular desconsiderou o relatório de devoluções de vendas de mercadorias apresentado, que sequer foi objeto de perícia,
entende ela que a análise desse relatório pela célula de perícias seria imperioso, seria necessário para que se comprovasse que realmente aconteceram as devoluções. Cita vários julgados do CONAD que consideraram a apresentação de provas para justificar a idoneidade dos créditos, no caso das devoluções. Que o relatório apresentado por ela, permite a perfeita indicação dos produtos comercializados, a identificação das mercadorias em devolução e que existe correspondência dos valores dos documentos fiscais emitidos com os valores das notas fiscais de devolução. Que as operações de devolução por meio das notas fiscais de entrada estão regularmente comprovadas. Que as transferências das mercadorias não chegaram a se concretizar e, por isso, foram emitidas as notas fiscais de entrada. Que todas as operações objeto da autuação foram devolvidas, que é necessária uma diligência seria necessária uma diligência junto aos destinatários das mercadorias, que poderia confirmar que as vendas foram canceladas, que as notas de entrada apresentadas pela recorrente foram emitidas conforme os dados das notas fiscais de saída, fazendo referência aos números e datas das notas fiscais de saída. Pede aqui a improcedência da autuação, e ela apresenta aqui os quesitos para a perícia, que são apenas 2 quesitos trazidos aqui pela parte, que eu vou pedir venha aqui para fazer uma leitura, que o primeiro quesito, que nos documentos fiscais de devolução emitido pela recorrente, há elementos que permitem identificar, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, quais operações de venda não foram efetivamente realizadas. Se sim, como fica o levantamento procedido pelo auditor, excluindo da apuração do crédito indevido tais operações de que fato foram desfeitas. O segundo quesito, que na contabilidade da empresa, verificar se na contabilidade da recorrente há algum registro, pagamento, duplicata, de que alguma das operações canceladas, segundo as notas fiscais emitidas pela recorrente, tenham ocorrido. Então, ela pede aqui a diligência para que a perícia esclareça esses 2 quesitos aqui. O processo segue para a assessoria processual tributária, que a assessoria processual tributária se manifesta aqui, pontuando que o artigo 672 do regulamento do ICMS trata das operações de devolução de vendas de mercadorias, que a devolução de vendas com nota fiscal de entrada emitida pela própria recorrente, em desacordo com o referido dispositivo, não pode ser feita quando realizada por contribuinte do ICMS, pois a legislação exige que este emita nota fiscal de saída para realizar a devolução. Que a recorrente não tem como compelir seus clientes, reconhece aqui que a recorrente não tem como compelir seus clientes para emitir as notas fiscais de devolução, mas, no entanto, a empresa precisa comprovar que realmente essas devoluções aconteceram. Com relação ao pedido de perícia, o assessor tributário, ele entende que os quesitos apresentados objetivam apenas comprovar que as operações são de devoluções. Quanto a isso, não há dúvida, mas, entretanto, não visam a comprovar que houve efetivamente a devolução das mercadorias. Portanto, como esteio no artigo 97.3 da Lei 15.614, o assessor tributário sugere aqui que seja afastado o pedido de perícia e também sugere a manutenção da decisão da procedência prolatada em primeira instância com aplicação da penalidade imputada na própria autuação. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena, para os 2 processos, não é isso? Que diferencia Sim. apenas os períodos, meses destas operações. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, menina boa, doutor Carlos César Sintra, mestre, no sentido estrito da palavra, né? E acho que o doutor também, outro advogado, doutor Marcelo. O Tiago, tá aí, doutor Tiago, papai mais recente. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. E vamos ao processo, ao auto de infração, aos 2 autos de infração. Essa questão é muito interessante,
porque no caso de remessa de mercadoria para contribuinte, a legislação estabelece claramente qual o procedimento a ser adotado e estabelece também qual o procedimento a ser adotado naqueles casos em que a operação não se realiza. Quais são as hipóteses previstas na nossa legislação? Quando uma mercadoria é remetida para um contribuinte do ICMS, esse destinatário, ele tem nota fiscal e pode e deve, e é assim que a legislação estabelece, se ele vai efetuar a devolução, ele emite a nota fiscal de devolução, a fim de que, com aquela devolução, ele anule o crédito relativo à entrada que teve, dê baixa no estoque daquela mercadoria que ingressou no seu estabelecimento, de modo que, regularizando o seu estoque, regularizando o crédito, eventualmente, se for o caso de ter aproveitado, isso possa resultar também na regularização dessas operações por parte do remetente originário. Então, a operação de devolução de mercadoria é muito simples, não tem nenhuma dificuldade. Mas aí pode acontecer alguns incidentes em relação a essa remessa de mercadoria para contribuinte. O contribuinte se recusa, o destinatário, o contribuinte que tem nota fiscal, se recusa a receber essa mercadoria. Ora, se a recusa por parte do destinatário receber a mercadoria, ele nem recebe, a mercadoria não chega nem a entrar no seu estabelecimento, é claro que o remetente, então, nessa hipótese, deverá emitir uma nota fiscal em entrada, já que o destinatário se recusou a receber essa mercadoria. E a única forma de regularizar essa operação é através da nota fiscal em entrada. Então, quando o contribuinte emite essa nota fiscal em entrada, ele diz as razões pelas quais está emitindo, que o destinatário se recusou a receber, etc. e tal. A operação não tem lá grande dificuldade em perceber qual o procedimento. E tem aquelas situações, e aí, em que o contribuinte efetua a venda para não contribuinte. Ora, se é para não contribuinte, esse não contribuinte, para devolver uma mercadoria, há duas hipóteses. Ou ele vai no posto fiscal, ou ele vai no sistema, emite a nota fiscal avulsa de devolução, ou o próprio remetente emite também uma nota fiscal em entrada, a fim de que essa nota fiscal em entrada, evidentemente é uma operação interna, acompanhe a mercadoria desde aquele não contribuinte até seu estabelecimento e regulariza seu estoque. E o débito do imposto eventualmente lançado. E qual outra situação pode ser emitida a nota fiscal? Em entrada. A outra situação, e aí não há nenhuma previsão, porque, veja, o que dá notícia no presente caso é que o remetente, o autuado, efetuou a transferência dessa mercadoria, mas segundo a informação contida nos autos, nos autos que eu digo, no recurso do contribuinte, é que essa mercadoria não chegou nem a circular, não foi nem remetida para o destinatário, que é uma filial da empresa. Então, se ela não foi remetida, se ela não chegou a circular, o que é que se deve fazer? A regra é que se aquela operação não se realizou, a regra básica, elementar, é que aquela nota fiscal seja anulada, cancelada. Então, a operação não se realizou, a mercadoria não saiu do meu estabelecimento, não ocorreu o fato gerador com a saída, então cancela-se a nota fiscal. Não tem absolutamente nenhuma dificuldade em relação a isso. Ocorre, entretanto, que aí a nossa legislação estabelece um limite para cancelamento de nota fiscal. E qual o limite? É que se no prazo, salvo engano, de 24 horas, ou são 48 horas, eu não lembro bem, mas há um prazo estabelecido pela própria legislação, que no caso de nota fiscal cancelada, que a operação não se realizou, ela deve ser cancelada. E esse cancelamento se faz bastando indicar naqueles documentos fiscais que a nota fiscal foi cancelada porque a operação não se realizou. Mas tem um limite para esse cancelamento. Pois bem, mas vamos supor, e talvez seja isso que tenha acontecido, mas aí a dúvida, vamos escutar depois a parte, é que tenha sido emitida a nota fiscal, ela deveria ter
ter sido cancelada naquele prazo estabelecido pela legislação, acho que de 24 horas ou 48 horas, não lembro bem, mas a legislação estabelece esse prazo, e como ele não cancelou e não foi emitida, e não foi transferida efetivamente a mercadoria, a única forma de cancelar, e assim, a exceção que eu me referi no início, é através da emissão de nota fiscal em entrada, já que a nota fiscal não pode mais ser cancelada. O prazo para seu cancelamento extrapolou. Então, o próprio sistema não permite o cancelamento da nota fiscal. E qual a forma, então, de resolver o problema? Emissão de nota fiscal de entrada. Então, no presente caso, a única hipótese que pode, salvo outras provas, etc., que pode justificar a emissão da nota fiscal em entrada, é nessa hipótese, em que, ultrapassado o prazo para cancelamento da nota fiscal emitida, aquele prazo estabelecido pela legislação, então, como forma de regularizar, através da emissão de nota fiscal de entrada. Interessante que nos autos, analisando os autos, nós não identificamos uma discussão específica a respeito disso. A parte, em seu recurso, diz, olha, foi a transferência que não se realizou, né? E a fiscalização diz, foi adotado um comportamento que a legislação não estabelece, que é a emissão de nota fiscal em entrada para contribuinte. Quem deveria ter emitido a nota fiscal de devolução era lá o contribuinte, até para se ele regulariza o estoque. Porque se não for assim, é isso que se deduz da autuação, é que pode ter ocorrido o seguinte, e aí é claro que aqui é mera retórica, mera argumentação. Caso não tenha sido feito o procedimento correto, pode ter sido emitida a nota fiscal, o destinatário, para regularizar seu estoque, escriturou essa nota fiscal, regularizando seu estoque, eventualmente que estava em erro, e com a nota fiscal emitida em entrada, e essa nota fiscal foi lá registrada, permaneceu registrada. E o remetente, com a emissão da nota fiscal em entrada, também regulariza seu estoque. Então, nós teríamos duas empresas, uma com falta de produtos, com a quantidade inferior do que está registrado, e outra com a quantidade superior. Então, como regularizar isso? Através de uma ficção, em que a remetente dá saída, regularizando seu estoque, então, ela tinha uma quantidade de mercadoria X, fisicamente, mas na verdade tinha uma quantidade superior. Formalmente ela tinha 10, mas de fato ela tinha 11. Então, para ela regularizar seu estoque, ela precisa dar a saída em uma unidade. Aí ele emite a nota fiscal de saída. E o destinatário, para regularizar seu estoque, recebe aquela nota fiscal sem que efetivamente o produto tenha circulado, e aí da entrada no seu estoque, regularizando seu estoque também do mesmo modo. Ou seja, eu tinha 11 unidades de fato no meu estoque, mas não tinha entrada de 11 unidades. Então, para regularizar essa unidade adicional, eu preciso de uma nota fiscal formalmente entrando. Então, se poderia pensar que o contribuinte iria agir dessa forma. Não estou afirmando isso, mas essa seria a hipótese. Mas isso acabou não sendo, essas questões acabaram não sendo muito delineadas, quer seja pelo agente fiscal e quer seja pelo recorrente, as razões pelas quais esse comportamento foi adotado, até porque é uma empresa filial. A filial poderia ter sido indicado na nota fiscal, que a nota fiscal foi emitida em entrada, porque o prazo de cancelamento havia sido ultrapassado, bastava essa indicação para esclarecer e não resultar em aplicação de nenhuma sanção. Mas o fato é que, analisando os documentos, a gente não vê uma demonstração clara, não há indicação no documento fiscal em entrada do fato ocorrido, razão pela qual o agente fiscal, então, disse, aqui, se não há justificativa para a emissão dessa nota fiscal de entrada, é crédito indevido. Por isso, senhor presidente, me parece que os autos o recurso por parte do contribuinte, em relação a essa parte fundamental, que é o esclarecimento na própria nota fiscal de entrada das razões pelas quais ela foi emitida, que precisa ser esclarecida.
Sem esclarecimento dessas razões claras, porque ela foi emitida, aí haverá de prevalecer o lançamento tributário. Então, vamos escutar com muita atenção a parte e para ver se há esclarecimento dessa situação específica. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Então, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Carlos César Quadro, doutor Carlos Sintra, né? Para a sustentação oral dos processos aqui em discussão. Doutor Sintra. Certo, senhor presidente, nobre procurador, distinta conselheira relatora, nobres conselheiros presentes, senhora secretária, Tiago Matos, que está aqui comigo, Marcelo Perdigão, que está acompanhando, pode ser que preste algum esclarecimento, ao final, inclusive, eu vou formular ali uma questão para ele. Meus amigos, tanto a relatora como o nobre procurador, eles trouxeram informações para que nós compreendamos o raciocínio que o agente fiscal se utilizou no presente caso. O agente fiscal foi para a literalidade da legislação e disse, ora, se o direito ao crédito exige a adoção do procedimento A, o contribuinte não adotou o procedimento A, o crédito é indevido. O professor Matheus, conhecedor da matéria, até por força de ser ex-fazendário, também fez alusão. Só um minutinho, Thiago, peraí, só o carregador. Fez alusão. Não, desliga e liga só o cabo. Fez alusão a uma situação concreta. Não, bota aqui. Não. Presidente, só um minuto, presidente, que eu vou só resolver aqui um problema aqui que tá dando aqui. Pronto, só. O procurador, com a sensibilidade que é própria, tá certo? E na condição de ex-fazendário, fez alusão a uma realidade que é uma realidade do cotidiano. Nem sempre a empresa... E aí, professor Matheus, doutora Helena, eu vou fazer alguns comentários, já aludindo aos dois casos, doutor Matheus, porque o caso aqui, o distinto amigo falou, diz respeito à situação envolvendo transferência. O outro processo envolve devolução de operações não concretizadas de venda. Enfim. E aí eu vou fazer a devida distinção. Mas o nosso procurador disse, olha, muitas vezes, nas situações de venda, o adquirente sequer dá bola para o vendedor. O adquirente disse, não, eu vou me dar... Você me manda a mercadoria fora do prazo, mercadoria em desacordo. Você quer agora que eu dê entrada? Eu não vou ter escritura, documento, emito a nota disso. Eu não vou lhe dar essa moral, não, a usar português de arquibancada. E aí não faz nada. Ora, nós não temos a menor sombra de dúvida que o contribuinte, para regularizar estoque, e tendo em vista que houve o desfazimento, ele vai emitir o documento de entrada, obviamente, mantendo em sua escrita comprovação de que não houve esse negócio, não houve nenhum pagamento, não houve nada que justificasse se imaginar que ali ocorreu a mudança de titularidade. O professor Matheus aludiu no caso de transferência. No caso de transferência, há prazo para que se cancele, emitir um documento. O caminhão está aí, não está, sai, não sai. Tempo depois, eu digo, rapaz, numa mercadoria não foi, não. Sim, mas e aquela nota emitida? Dá para cancelar? Passou o prazo. Eu vou deixar de regularizar? Lógico que não. Então, o professor Matheus fez esse esclarecimento de maneira adequada, a doutora Helena também trouxe aquilo que o fiscal apresentou e as razões da distinta julgadora, do distinto julgador de primeiro grau. Parece, professor Matheus, que o que é decisivo aqui, aí eu vou pegar a fala sua derradeira, é que reste evidenciado que não houve o negócio. Nós sustentamos, inclusive em homenagem à ideia de verdade material, que não é a emissão do documento pelo destinatário que gera o crédito. Se fosse assim, estaria escancarada a porta para a fraude. Já imaginou? Eu vendi mercadoria para o professor Matheus. Entrego, digo, agora, Matheus, me ajuda. Emite a nota aí de devolução para mim, tu tá com a mercadoria, que eu quero me creditar. E aí eu resolvo meu estoque. Eu posso me creditar desse valor? A resposta não pode ser outra. Absolutamente não. Por quê? Porque o que é decisivo para justificar, para legitimar o direito ao crédito, é ocorrer o desfazimento da operação. Muito bem. No presente caso,
a empresa, desde o primeiro momento, no recurso também, ela juntou SPED, livros, e juntou um relatório onde ela evidencia esse tipo de movimentação. Se eu não me engano, já o Marcelo pode evidenciar, em algumas situações de venda, muitas vezes a empresa, a mercadoria não volta fisicamente, não. Ele emite já um documento de nova venda e emite a nota de entrada para regularizar estoque, para ele não vender mais do que ele tem. Isso parece-me que, se não é... inclusive, eu acho, eu vou falar de lei diferente. Talvez nos tempos atuais, esse dispositivo, o 672, 673, até pudesse ser ajustado para evitar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o contribuinte não adotou o procedimento por razões de dificuldades impostas pelo tipo de atividade dele, exigido pela legislação, isso per si não basta para dizer que é ilegítimo o creditamento. Ao nosso sentir, com base, inclusive, nos inúmeros precedentes que nós trouxemos para a reflexão dos senhores, tá certo? Precedentes esses em que o que foi decisivo para justificar a legitimidade do crédito foi, ou através de uma diligência, ou através de uma perícia, ou em sessão, se identificar elementos, e digo de novo, a empresa que solicitou perícia, a empresa que juntou documentação, ao nosso ver, ela traz elementos para que minimamente isso seja aferido, ou em sessão, ou via diligência ou perícia, solicitando, inclusive, outros documentos, movimentação financeira, para checar que não entrou nenhum valor, enfim. Então, ao nosso ver, senhor presidente, distinto procurador, nobre relator e ilustres conselheiros presentes, o que é decisivo aqui é restar comprovado que houve o desfazimento do negócio. Tendo havido o desfazimento do negócio, não pode permanecer dúvida de que o contribuinte faz jus. Carlos Cinta, mas ele usou o caminho A e veio do caminho B. É por esse motivo que nós colocamos no final que, caso os distintos conselheiros entendam que houve alguma infração, a infração foi não atendeu formalmente essa exigência, mas restando comprovado, e eu reafirmo, presidente, ou em sessão, ou numa perícia que foi solicitada, foram indicados quesitos, enfim, comprovando que verdadeiramente a operação é cobertada pela nota que foi objeto de emissão de uma nota de entrada para, eu vou usar uma expressão não muito técnica, invalidar aquela operação, restando comprovado isso, de acordo com os precedentes por nós indicados aqui, não pode permanecer dúvida de que o contribuinte faz sim jus ao direito de crédito. E um comentário derradeiro antes que eu faça a pergunta lá para o Marcelo. É a seguinte: a empresa aqui é beneficiária do FDI. Eu não vou consumir tempo aqui com os senhores sabem muito mais do que eu, do que o Tiago, do que o Marcelo. Empresa que tem FDI, não, ela briga para não ter crédito. Ela não precisa de crédito. O crédito dela impacta no resultado que ela teria por força do benefício. Ela não precisa de crédito. Ela, entre aspas, não precisa haver, entre aspas, fabricação de crédito. Por quê? Em última análise, não é o presente caso, mas quando se contesta isso aqui, contesta quando há elementos evidenciando que o cidadão simulou um desfazimento. No presente caso, a companhia em questão não tem motivo algum para estar incorrendo numa infração gravíssima como essa, que é dizer que cancelou sem ter cancelado. Então, senhores, algumas observações que eu fiz, senhor presidente, parece-me que são aproveitáveis, doutor Matheus, para a situação de um dos processos que não tem que ver diretamente com a transferência. Mas, ao nosso ver, em resumo, nos autos, há elementos evidenciando que, de fato, as operações que seriam acobertadas originariamente foram desfeitas, o contribuinte não dispunha de condições de atender ao disposto e ele, na sua mão, da ferramenta para evidenciar que houve desfazimento. Ele possui na contabilidade, no que está nos autos, elementos para evidenciar que, de fato, houve desfazimento e, restando comprovado o desfazimento, parece que passa a ser legítimo o aproveitamento do crédito. Aqui ele, tal como ele fez. Uma observação que eu faço, para terminar, senhor presidente, é a seguinte, como muito bem disse o professor Matheus, e por que não cancela? A depender do lapso temporal,
professor Matheus já adiantou que o sistema não mais permite isso. Eu queria, presidente, para terminar, como são 2 processos, eu não me estendi, eu queria só aproveitar a presença do Marcelo, porque o Marcelo é na condição lá de controle, responsável direto pela parte contábil, em nível gerencial e pela parte financeira. Eu queria indagar ele, se ele tem, Marcelo, se há alguma questão envolvendo essas 2 situações específicas, algum detalhe que você queira trazer para deixar os conselheiros e até o próprio distrito procurador, dependendo que a gente diga, possa sugerir também uma perícia ou uma diligência, ou possa manter a orientação originalmente proposta, ou pode alterar, enfim. Mas eu queria saber do Marcelo, presidente, e a única pergunta que eu queria fazer é se há algum elemento que mereça destaque, que nós não salientamos aqui, para que os nobres conselheiros, quando forem deliberar, o façam de maneira mais segura possível, objetivando fazer a justiça fiscal. Bom dia. Ok, Cíntia, obrigado pela palavra, bom dia a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de trazer esses esclarecimentos de uma forma, vamos dizer assim, cara a cara com vocês todos. Vamos lá, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, ratificar as palavras do nosso amigo Carlos Sintra, foi bem posto, tá? E só para não restar nenhuma dúvida com a fala do Dr. Matheus, deixar bem claro que, no caso específico desses autos, nós estamos falando de vendas a clientes da Cimenta Apodi, tá? Mais especificamente, estamos falando de vendas a clientes interestaduais, tá? Então, são alguns pontos, isso eu quero esclarecer para ficar claro essa pergunta, por que não tirar uma nota de cancelamento? Tá? Que existe muito esse caso, se você vende, o cliente cancela, a mercadoria está no pátio da empresa, ok, se cancela a nota, não transita e tal. Mas nesses casos que nós estamos falando, primeiro nós estamos falando de vamos dizer assim, de um volume muito pequeno de operações, tá? Para enfatizar essa questão de, sim, a Cimenta Apodi é uma empresa incentivada, né? A gente, de maneira alguma, quer pelo menos não ter nem o menor detalhe de risco de ter feito uma operação desse tipo, né, de uma simulação de devolução, que é um caso absurdo e é extremamente contra a política de compliance da empresa, que vem trabalhando anos e anos, trabalhando com afinco para melhorar todo o seu compliance fiscal, tá? Então, ponto 1, queria destacar que são vendas para clientes interestaduais. Ponto 2, queria destacar que o fiscal, dentro da sua fiscalização, ele checou os nossos livros e checou todos os trânsitos. Então, ele tinha certeza que a mercadoria saiu da fábrica porque todas as notas estavam seladas. Então, passou pela barreira fiscal. Em passando pela barreira fiscal, eu não poderia mais estar cancelando as notas. Então, eu não tinha mais opção de fazer o cancelamento dessas notas, tá? Até porque todas essas notas também estão acobertadas por link de CTEs eletrônicos, ok? Algumas delas têm o MDFE, que era na época, outras não têm. Então, quando uma nota é eletrônica, tem vinculada a um CTE, tem vínculo a um MDFE, você não pode mais cancelar. Então, você tem que fazer a operação de ou pedir a remessa do cliente ou emitir a sua própria devolução. No nosso caso, como eu estou falando, se não me engano, tem na nota da defesa, essas operações, elas representam 0,01% das operações de venda da Cimenta Apodi. Então, nós estamos falando de exceção, tá? A gente tem muitos clientes no interior, né, de cidades dos estados vizinhos. Muitos deles têm muita dificuldade com a legislação fiscal, 99%, ou se não digo quase 100% deles, têm uma contabilidade terceirizada, o contador não fica no local, eles não têm acesso a vamos dizer assim, um certificado digital. Então, é realmente um complicador para eles. Então, quando é um caso que, vamos dizer assim, é um erro deles, eu consigo, mas às vezes acontece um caso de um erro nosso, manda uma quantidade a mais, ou perde um prazo, a hipótese alguma, eles se movem para ajudar a companhia. Então, realmente é uma operação, não vou dizer que é volumosa, mas é usual, todo mês acontece, não tem jeito, né? Outra coisa que eu queria comentar para vocês é que nessas fiscalizações, até para a gente ver a lisura e para a gente comprovar que a nota de devolução ela é extremamente importante para a movimentação dos estoques, toda a fiscalização da Cimenta Apodi nos últimos anos vem sendo apresentado o livro de produção e estoque, e o fiscal faz toda a movimentação fiscal
fiscal quantitativa do material. Toda fiscalização, o fiscal entra lá, pega o meu livro registro de inventário, pega todas as minhas movimentações do livro de produção, pega todas as notas de entrada e saída, faz toda a movimentação. Qualquer erro nesse tipo de fiscalização vai me gerar uma omissão de entrada ou uma omissão de saída. E nós sempre fazemos essa movimentação e sempre fecham os números, tá? A gente não tem nenhum tipo de auto com omissão de receita e omissão de despesas. Nesses casos, é mais uma prova que, sem essas notas emitidas, o meu estoque estaria furado. Então, eu tinha que emitir essas notas, independente da legislação não ser clara e específica, e a gente saber que o contribuinte é que é o obrigado a emitir nota, infelizmente, a gente tem que fazer essa emissão de nota, porque senão a gente acaba ocorrendo um risco de omissão que não podemos correr, né? Outra coisa que a gente tem também é uma operação muito dinâmica. A Cimenta Podi, estando aqui no estado do Ceará e usando muito o modal rodoviário, né? O frete vamos dizer assim, é um fator altamente relevante para as vendas de cimento, tá? E, infelizmente, a gente tem muita dificuldade com o transportador, com frete e tal. Isso aí dificulta mais e nos traz essa urgência por resolver as operações just in time, na hora, porque eu tenho um caminhão que está carregado, normalmente a indústria vende grandes volumes, então eu não vendo fracionado, então aquele caminhão está específico para essa venda, o caminhão chega lá, o cliente está com porta fechada, entendeu? Faliu, fechou, não quis receber, tem cliente que literalmente fecha as portas e o caminhoneiro liga e diz, olha, eu estou aqui, o cliente está com a porta fechada, né? A gente tem diário sobre isso, então a gente tem que trabalhar essa solução de emitir a nota própria pela agilidade e a gente conseguir. E como realmente o Sintra falou, a maioria dessas notas, elas não voltam, elas são refaturadas para outro cliente, né? Então você faz um complemento do CTE e continua a venda, tá? Então, era só para esclarecer esses pontos, para tirar essa dúvida lá com a fala do Dr. Matheus, que foi muito bem posta e a explicação muito, muito clara sobre os casos da legislação. Sintra, é isso aí. Você tem alguma coisa a mais? Não, muito bem. Eu queria só agradecer. Eu acho que com esse esclarecimento, Marcelo, fica nítido que, de fato, a presente situação merece, sim, da parte dos distintos conselheiros, tá certo? A devida atenção. Se o desfecho vai se dar após a realização de uma diligência ou perícia, os conselheiros vão deliberar em seguida. Mas, sumariando o nosso pedido, presidente, a gente entende que o recurso deve ser conhecido, deve ser dado provimento, em primeiro lugar, para reconhecer a improcedência. Há, sim, nos autos elementos, evidenciando o desfazimento do negócio. Da pior das hipóteses, se os senhores entenderem que que não é possível esse tipo de decidir só apenas com base nessa inserção, a realização de uma diligência ou perícia certamente vai ratificar aquilo que o Marcelo Perdigão acabou de evidenciar tocante às situações que envolvem ambos os processos. E, por fim, casos, após a perícia, se for o caso, ou mesmo antes da perícia, mas se entender que, de fato, o crédito é legítimo, mas que houve uma infração, que se decida pela parcial procedência, aplicando à empresa aquela penalidade educativa de 200 UFIs, pelo fato de ele não ter adotado o procedimento, tal como a legislação estabelece. E omissão é essa, como eu disse, não compromete o direito ao crédito. Mas se ele não atendeu, parece que a inflição dessa sanção seria algo bastante razoável. Por enquanto, senhor presidente, são as nossas razões. Vamos aguardar aqui a manifestação da Igreja Primeira Câmara. Se por ocasião dos debates surgir alguma dúvida, tanto eu, como o Tiago, como o Marcelo, vamos estar aqui para prestar eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Sintra. Processo em discussão pela ordem, doutora Helena, doutor Pierre e doutor William Falcão. Com a palavra, doutora Helena. Bom, senhor presidente, ouvindo aqui as explicações do doutor Sintra, do doutor Marcelo, eu gostaria só de colocar alguns pontos aqui para que a gente discuta. É o seguinte, acredito, doutor Marcelo, que realmente todos esses fatos pontuados possam ter ocorrido, ok? Mas, assim, quando a gente vai para os autos, o que a gente verifica é que
o que eu verifico aqui, diante de todas essas colocações feitas, é que a empresa, em nenhum momento, ela se esforçou para comprovar e para demonstrar que realmente houve desfazimento dessas operações, de que realmente essas devoluções ocorreram. A começar pela lavratura do auto de infração, que na própria informação complementar, o agente do fisco informa aqui que a empresa foi intimada para comprovar a origem dos créditos, mas a mesma não justificou. Ou seja, já desde o início da ação fiscal, a empresa foi chamada para provar, para comprovar, para justificar para a fiscalização o porquê, se realmente essas devoluções ocorreram, e a empresa não se manifestou. Depois, o doutor Marcelo, o doutor Sim, a empresa, aliás, desculpa, a empresa apresentou aqui, desde a impugnação dela, um relatório de movimentação de estoque. Mas esse relatório é um relatório interno, onde ele apenas cita que foram emitidas notas fiscais de devolução e foram emitidas notas fiscais de entrada para cancelar essas operações, para justificar essas operações. Então, assim, acredito, doutor Marcelo, doutor Sinter, que realmente essas operações terem sido canceladas, essas devoluções possam ter sido ocorridas, aliás, ter ocorrido, mas a empresa, embora possa, cite aqui, que é possível que o contribuinte, o destinatário, não recebeu, que a mercadoria não circulou, mas ela não junta nenhuma nota fiscal, ela não junta nenhum contrato, nenhum distrato, nenhum documento, apenas por amostragem que seja. Ó, tá aqui, ó, eu posso até, eu trago aqui um documento que comprova que, já que, conforme o doutor Sintra e o doutor Marcelo disseram, são poucas as operações. Então, poderia a empresa ter trazido, pelo menos, um documento, alguma coisa que demonstrasse a possibilidade, realmente, dessas devoluções terem ocorrido. Mas o que eu verifico é que, embora, e eu nunca, historicamente, nas minhas participações nas sessões, eu sempre sou a favor da verdade material e geralmente me manifesto para encaminhamento de perícia, mas desde que a gente tenha realmente elementos consistentes para que se encaminhe mesmo. E aqui, infelizmente, eu não vejo nenhum esforço da parte, além das alegações aqui, nas suas peças de defesa e na sua sustentação, além das alegações de que realmente as devoluções ocorreram, eu não vejo nenhum esforço da parte, desde o início da ação fiscal, para comprovar, mesmo que seja por exemplificativamente, por uma ação, uma devolução, uma forma de se comprovar realmente que essas devoluções ocorreram, né? Então, eu vou parar aqui minha manifestação e vou ouvir atentamente aí os colegas para ver o que a gente vai realmente decidir sobre isso. Com a palavra, doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, doutor Matheus, doutor Sintra, doutor Tiago, e o outro saiu, não foi, Sintra? O doutor Marcelo continua aqui. Continua, doutor Marcelo? Sim, sim. Bom dia a todos. Olha, eu gostei muito da intervenção da doutora Helena anterior a mim. Foi muito importante. Primeiro, eu gostaria de observar o seguinte: o fiscal, ele não fez uma construção para o lançamento por descumprimento da legislação, assim, o crédito foi glosado porque ele não cumpriu o artigo tal, diz artigo infringido, mas a autuação se diz porque ele emitiu a nota de devolução sem comprovar a efetiva devolução. Por quê? Porque aquele rol, ele não é taxativo. Você não deixa de ter o crédito porque não se enquadra diretamente naquele rol. E o doutor Matheus, inclusive, chegou a trazer algumas situações que não estão no rol e que não deferem claro. A doutora Helena, ela foi em cima do ponto. Ela partiu, retirou essa caixa da legislação e foi a partir da comprovação. Pois bem, aí aqui é que eu entro. É o seguinte: o contribuinte emitiu nota de saída, emitiu nota de entrada, se creditou, né? E traz a documentação interna dele dessa operação.
o contribuinte não está comprovada essa operação. Ele tem que comprovar como? Aí ele tem que trazer um contrato. Já ouviu falar em contrato que não seja escrito? Já ouviu falar em contrato verbal? Precisa haver um contrato para você efetivar cada venda que você faz de estabelecimento? Precisa haver um contrato? Não. E onde é que tem na legislação que diz que a devolução só será válida se acompanhar de outros elementos? Aqui houve uma inversão. Se partiu do pressuposto, certo? De que a nota fiscal de devolução é inidônea. Para você não aproveitar esse crédito, você tem que necessariamente afirmar que a nota fiscal de devolução é inidônea. E não há nenhum elemento. A idoneidade, ela não se presume. O fiscal não pode presumir que a nota fiscal de devolução é inidônea, que é ela que dá direito ao crédito, certo? Sem prova. A idoneidade, ela tem que ser provada, ela não pode ser presumida. Essa inversão do ônus da prova não existe nesse caso. O contribuinte não é obrigado a ter esses contratos, não. Não é obrigado a ter um e-mail dizendo de devolução. O cara pode ter telefonado. Olha, eu não quero, não. E aí? Esses elementos, eles não são exigidos pela legislação. Para que se diga que essa nota fiscal de entrada é inidônea e ela não surte efeitos quanto ao crédito, tem que haver prova, não pode haver só a presunção. Não existe aí, ó, eu presumo que ela é inidônea, essa devolução não existe, me traga outros elementos. Isso não tem embasamento legal. Não há embasamento legal. Tanto é que a julgadora e o parecer, quando foram fundamentar seus argumentos, a sua defesa, eles foram se centrar no descumprimento do artigo, porque não obedeceram os ditames. Ou seja, na formalidade, mas não na presunção de que não ocorreu a devolução. Isso aí foge ao auto de infração. O auto de infração não foi para o descumprimento dessa formalidade. O auto de infração foi porque o contribuinte não comprovou a devolução. Ele comprovou, ele trouxe a nota de devolução. Caberia ao fisco comprovar que essa nota é inidônea, porque a idoneidade não se presume, ela se prova. E aqui não tem. Aqui só tem o achismo. Eu acho que não ocorreu. Me traga outro elemento. A prova diabólica, o contribuinte não tem, se ele não tem. Aí nós vamos afirmar que a nota fiscal é inidônea, que ele praticou um ilícito, inclusive com repercussão penal, se for o caso, sem nenhuma prova. Não. Então, eu discordo, eu complemento o raciocínio da doutora Helena, né, que não é a questão da formalidade assim, e sim o auto de infração é embasado, porque o contribuinte não comprovou a devolução. E ele não tem que comprovar com outros elementos. Ele não tem essa obrigação, não. Salvo se a nota fiscal fosse considerada inidônea. E ela não tem nenhum requisito para ser considerada inidônea. E não está provado. É isso, em suma. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Helena, uma dúvida, uma pergunta. No recurso, ele alega ausência de provas, é um dos quesitos lá da fragilidade da acusação, né? Só um ponto aqui que eu destaquei, que acredito que eu verifiquei no recurso. Doutor William Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Senhor presidente, antes já tinha analisado esse processo e achei interessante uma empresa do porte da autuada, que é valor, faturamento mensal, uma coisa estratosférica, e uma auto de infração de R$7 mil, uma auto de infração de R$12 mil de CMS. Daí já causa alguma surpresa, né? Não estou dizendo que eu estou dizendo assim, os valores são tão pequenos, que aí, por que aconteceu isso? Aí eu já, questão de, houve a intenção de sonegação, para mim, essa questão aí, muito pequeno, insignificante, nesse auto de infração são 3, 2, 5, 10 notas, 8 notas fiscais, e o ICMS é 12.073,35. Então, eu ouvi o
do Sintra, eu vi o Marcelo, contador da empresa, falando da dificuldade, aquela coisa. Eu já trabalhei no trânsito, eu sei realmente como é que isso funciona. Agora, primeiro, quanto à penalidade. Na verdade, o julgador de instância e o autuante, em primeiro lugar, o que ele está observando é a questão de legislação. Quando o contribuinte pode emitir nota fiscal, é na forma do artigo 672, está bem claro do regulamento do CMS, que fala da nota fiscal de evolução, e também tem o artigo 180 da nota fiscal de entrada de mercadoria. Ele impõe as condições. Ele impõe as condições para emitir essa nota. E ele foi só na questão da legalidade da emissão da nota. Ele foi nesse aspecto. Se ele, a nota fiscal ali, ele poderia emitir aquela nota fiscal. Mesmo porque eu observei todas essas operações, todas elas, de fevereiro, de maio e de junho, foi assim. A empresa que fica em Quixeré, no Ceará, conheço, uma grande metrópole, no Ceará, Quixeré, ele mandava a mercadoria em transferência para a empresa que fica no Eusébio. Eu não vi nenhuma divergência. Está certo, está faltando nota aqui no documento comprobatório, está faltando nota. Está faltando uma nota de entrada e só tem uma nota fiscal da saída da origem, né, para a gente fazer o batimento entre um e outro, saber se o imposto está tudo correto, se é a mesma mercadoria, tudo direitinho. A nota não vi. Ou seja, vem de Quixeré em transferência de produção de estabelecimento para a Companhia de Estabelecimento, a Podi, do Eusébio, na colônia de férias da Coelce, lá no bairro Mangabeira, fica ali na Eusébio. A nota fiscal de devolução, quando é emitido por Quixeré, a nota fiscal de entrada, ele coloca devolução de produção do estabelecimento remetida em transferência. E ele coloca nos dados adicionais relativamente a qual nota fiscal, qual foi a nota fiscal. E eu não tive, no processo, eu não tive muito a oportunidade de fazer a conferência de todas, mas de duas eu vi. Por exemplo, a nota fiscal de entrada 40793, que a empresa emitiu em 13 de maio de 2015, essa nota fiscal faz referência à nota fiscal de origem, né, que recebeu, lá de Quixeré, a 38.574, de 12 de abril de 2015. Ou seja, a entrada foi efetuada um mês após a saída. Um mês. A nota fiscal 43.393, ela é de 3 de junho de 2015. A entrada foi em 3 de junho de 2015. A nota fiscal de saída, né, relativa a essa nota fiscal de entrada, foi emitida em 25 de maio de 2015. Há sempre um espaço significativo entre uma nota e outra. As outras, não tive acesso, dentro do processo, não consegui fazer isso aí. Tudo bem, o espaço eu achei aí, né, quando é uma nota fiscal de devolução, passou um mês para vir para cá e para devolver, eu não sei quais foram as circunstâncias, mas o contador da empresa falou uma coisa: olha, nós temos problema com transporte. Daí é claro e evidente. Eu sei disso, trabalhei no trânsito e já fui vítima disso quando estava construindo. O que é que se observa? Eu não sei se for fazer um caso de perícia, porque, na prática, isso eu sei que acontece. A empresa de Quixeré, autuada, mandou para do Eusébio. Uma das notas fiscais, o Eusébio diz que não tem, o silo está cheio, o silo que receberia esse cimento está cheio. Por isso que houve a entrada. Uma das notas eu vi essa observação. Mas eu também tenho pleno conhecimento que essas empresas não voltam com a mercadoria para lá. O advogado, eu posso ter entendido errado, mas foi nesse sentido que eu entendi, dizer,
essas empresas, depois dessa mercadoria, ela emite a nota fiscal de entrada, para regularizar lá, e ela vende essa mercadoria para outra empresa. Caso for feita a perícia, tem que perguntar se ela tem esse tipo de prova, se ela pode, essa mercadoria que foi devolvida, essa mercadoria relativa a essa nota fiscal, foi revendida para outros contribuintes, se ela tem prova que essa mercadoria foi revendida. Porque qual seria a outra prova que ela devolveu? Já foi dito, é prova diabólica. O contribuinte é o mesmo grupo, é do mesmo grupo. Nesse caso, nesse primeiro processo, é o mesmo grupo. Toda a mercadoria veio para do Eusébio, para a empresa do Eusébio. Aí ela tinha um contrato, rescindiu o contrato? Não, a prova sim. E por que a do Eusébio, que é um contribuinte inscrito, simplesmente não recebeu e depois remitiu a própria devolução, como manda a legislação, né? Tudo bem, o próprio parecer disse, o contribuinte, mesmo sendo do mesmo grupo, ele não é obrigado, não. Ele vai obrigar ele a emitir, é do mesmo grupo. Podia até o gerente ligar e dizer, emita, faça correto. Não é obrigado. Aí, por isso que a emitente da nota emitiu a nota fiscal de entrada, né? Recebendo a mercadoria de volta. Como é que ela provaria isso? Eu não sei como é que ela provaria isso. Eu acho que a prova é realmente difícil de provar. Eu acho que se não tem prova que houve o Sintra já disse que houve uma fraude, né? Não tem prova de fraude, eu acho que descumpriu a legislação, não fez corretamente, não fez. Mas houve a devolução da mercadoria efetiva. É um pouquinho complicado nesse aspecto. O contribuinte está provando que recebeu mercadoria de volta, emitiu a nota fiscal de entrada, a legislação não é assim que deve ser feita, mas foi assim que ele fez. E a única prova que eu veria poderia dar certo eu sei que na profissão, se aquela mercadoria, relativamente àquela devolução que ele recebeu, já estava aqui em Fortaleza, estava aqui no Eusébio, se ele vendeu para outros contribuintes e tem como vincular aquelas vendas àquela nota fiscal. Aí seria uma prova. Mas, indo à luz da legislação, da literalidade da legislação, essa nota não poderia ser emitida, né? Não poderia ser emitida. Descumpriu a legislação. Agora, também dizer que realmente não houve um retorno, simplesmente porque não fez isso, também fica um pouco complicado diante da verdade material, né? Dizer, não, realmente houve fraude. Ele emitiu a devolução, mas a mercadoria fica complicado também. Vamos ouvir aí demais para ver como é que a gente vai chegar nessa questão. Quando se julga a infração, senhor presidente, já que vai julgar junto, é a mesma situação, o outro auto infração só são 4 notas fiscais, todas do mês de outubro. Todas do mês de outubro. E o valor é menor, 7 mil aqui. Eu tentei também verificar, no outro não tem nenhuma nota, nem de entrada e nem de saída da nota mesmo, só tem um relatório dizendo quais são as notas de entrada. Eu não vi no processo aqui as notas, mas o valor é menor do que esse, é R$7.000 nessa faixa, fechado. Obrigado, doutor William. Processo de discussão, algum conselheiro quer se manifestar? Além dos 3 já que falaram. Presidente, eu queria só prestar um esclarecimento, presidente. Não sei se o Marcelo também quer, coisa objetiva. É só para ratificar, porque eu ouvi atentamente as considerações sempre muito lúcidas da conselheira doutora Helena, mas eu queria ratificar o que o conselheiro Pierre disse. Não é usual haver distrato de contrato de compra e venda, normalmente em quantidade como essa a que se referiu o conselheiro William. Não é usual eu celebrar um contrato de compra e venda. Não é usual, não estou dizendo que não exista. Dizendo que isso não é usual. Eu não sei se o Marcelo pode ou não ratificar isso. Eu vou fazer uma obra e vou contratar uma produção de cimento. Isso é uma coisa. Eu estou falando de uma aquisição que é o valor, é o meu faturamento do mês. Fazer uma venda, isolar, enfim. Então, eu queria só ratificar e se permite, presidente, saber se o Marcelo quer também aclarar alguma coisa sobre o que foi comentado, muito mais para que os conselheiros eu queria aclarar acesso ao máximo de informação, presidente. Assim, só em referência aos comentários da doutora Helena, muito bem postos e tudo, mas eu queria deixar claro o seguinte, eu estava lá nessas fiscalizações e tal, são várias, existem outros autos que devem ser julgados posterior,
apesar dos volumes desses autos específicos serem menores, é uma questão importante para a gente, porque é um procedimento operacional padrão, esse é o primeiro auto que a gente leva dessa circunstância, e eu fico preocupado em, ok, eu vou ter que corrigir esse procedimento interno na empresa, o que é que eu faço agora? Então, eu fiz questão de comparecer. Mas só, doutora Helena, lhe falando assim, sobre a questão do esforço da empresa. A empresa se esforçou herculamente, tá? Os objetos desses autos que vocês veem aí é porque, justamente, a empresa se esforçou ao máximo em provar tudo que conseguiu ao fiscal. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a Cimenta Podi, ela vende, nós estamos faturando em torno de 50 milhões por mês, a gente deve emitir em torno de 5 a 10 mil notas por mês, tá? E aí vocês veem o número de notas que foram auditadas, tá? Essas notas aí são do ano de 2015, é um valor menor e tudo, com certeza eu não estava já nesse patamar de faturamento. Mas é um volume muito extenso de faturamento. Com relação às provas, eu vou lhe falar, corroborar o que o doutor Sintra falou. Na indústria de cimento, se trabalha com pedidos de venda. Nós não temos contratos formais, não é que eu tenho um contrato com cada distribuidor. Cada venda é posto um pedido interno no meu sistema, todo eletrônico, tá? Então, eu não tenho como mostrar um contrato para o cliente. Para ser mais claro, a gente faz contrato com vendas técnicas, grandes construtoras, obras de eólica, metrô, obras do governo, essas obras têm contrato de cimento, as outras não. 99% não tem, é pedido, né? E aí, só para finalizar, quando o fisco vai na empresa, a gente vai mostrando tudo aquilo que tem, ele vai aceitando a prova, o que ele aceita, ele não autua, então, mas a gente tem que ver que é uma fiscalização de 2015, que deve ter sido feita em 2018, né? Muitas das empresas já estão até fechadas, não existe mais tipo de comunicação entre vendedor e cliente, e, na realidade, o fiscal, ele é bem claro, quando ele quer esse tipo de prova, ele diz para a empresa claramente, amigo, eu aceito como prova, se você me trouxer o carimbo do CNPJ da empresa pelo representante legal autorizado com uma procuração no verso da nota. Eu não consigo isso, nessas aí eu não consegui, em outras várias a gente não consegue. Tudo aquilo que a gente vai mostrando, aquilo que ele aceita ou não. O fiscal poderia ter ido na origem, ter solicitado a Cefaz de origem, o SPED desse contribuinte e ter checado que a nota não entrou no SPED dele. Também tem essa outra alternativa, que eu, como contribuinte, não posso, eu não tenho acesso ao SPED dele. Mas, doutora Helena, sim, tem muito esforço da empresa, às vezes as auditorias são muito longas, mas a dificuldade é muito grande, porque tem um prazo de tempo longo, a gente vai começar a ser auditado agora em 2018, nós estamos em 2021, quando começar a aparecer esses autos, a gente vai ver esses clientes, muitos deles já estão com as portas fechadas, foram à falência, mudou o dono, é difícil conseguir esse tipo de prova, mas ao longo do trabalho do fiscal, às vezes tem fiscalização que demora um ano, ele começa com uma lista enorme de 1.000 notas, 2.000 notas, e a gente vai, tá aqui essa, consegui, ele vai, e no final ele autua aqueles que realmente não consegui. Então, mas é só para comprovar que tem um esforço muito grande da empresa em não ser autuado, tem um esforço muito grande da empresa em fazer aquilo que manda a legislação, nos casos extremos e nas exceções realmente que a gente não consegue. Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo Perdigão. Doutora Mônica Castelo pediu a palavra, depois o doutor Willam. Obrigada. Bom dia a todos. Eu também, né, tive aqui a oportunidade de escutar todas as colocações que foram feitas, e assim, realmente aqui a gente não deve se ater a determinadas colocações que foram feitas, no sentido do seguinte, são valores pequenos, são valores irrisórios, né? Porque quando a gente está julgando um processo, a gente não deve se ater à questão dos valores, porque a gente tem a questão de firmar convencimentos através de um julgamento colegiado, né? Então, se a gente decidir que a legislação, ela não importa, não é suficiente para que a gente tenha uma determinada repercussão, mesmo que a gente acredite realmente que não houve, como muito bem colocado aqui pelo doutor Marcelo, não houve simulação. Simulação é um absurdo.
Ninguém está pensando que houve uma simulação, mas houve um erro realmente, né, de procedimento, a legislação não foi atendida, e mesmo que você, na questão de você observar a questão apenas da literalidade da legislação, a legislação está posta para resguardar os interesses de todos, né? Então, a gente tem que observar que, uma vez não sendo atendida, a legislação, ela produz uma infração, e existe uma infração que é específica ao caso, né? Então, assim, você tem que ter um procedimento. Por que é tão importante você observar os procedimentos relativos às notas fiscais de devolução? Porque é um cheque branco na mão da empresa, onde a empresa pode colocar ali, se a gente entender aqui que não precisam ser observados os procedimentos da legislação, a gente está dizendo para qualquer tipo de contribuinte, inclusive esses que não se utilizam da boa-fé, de que basta ela fazer esse procedimento aqui. Olha, é claro, eu vou colocar aqui um valor de 10 mil reais, 5 mil reais, ou até mesmo de 200 reais, né, que não vai ser observado, porque não precisa ser observada a legislação, não precisa ser observado nada, e aí eu tenho como me creditar disso aqui. Então, eu acho que realmente a legislação, ela está posta por um motivo, né, para resguardar os interesses, né. Então, outra coisa que eu também escutei muito aqui, né, da questão de que como que é feito esses procedimentos com relação aos outros contribuintes. Existe também na nossa legislação, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é o artigo 27 da lei, né, em que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do ICMS não podem ser opostas à fazenda pública, tá? Então, assim, o que é que nós temos? Como muito bem pontuado aqui pela relatora, houve um esforço desde o início na fiscalização de que a empresa conseguisse comprovar. Olha, eu estou observando uma situação aqui de notas fiscais de devolução, que permitem à empresa se creditar e que nós não estamos vendo a questão dos requisitos que a legislação estabelece para que esta devolução de fato ocorra. Ela pode até ter ocorrido, mas não se comprova essa devolução do jeito que está sendo posto. Então, como é que eu posso aceitar isso aqui? Eu acho que fica realmente muito complicado, tanto para a relatora do processo, como até mesmo para nós, enquanto julgar isso aqui, julgar apenas pela paixão, porque a gente compreende que a empresa é uma empresa idônea, é uma empresa que age corretamente, como o doutor Marcelo muito bem pontuou, que fez todo esse esforço, um esforço hercúleo, né, para que realmente atender a fiscalização, tudo isso é extremamente, assim, pertinente, é louvável, mas só que a gente não pode julgar por paixão, a gente tem que verificar como é que está realmente posto, porque o que a gente decidir aqui, a gente decide para demais julgamentos, né, inclusive para aquelas empresas que não procuram agir corretamente. Por que eu ajo corretamente, ou por que eu defiro isso aqui para essa empresa e não defiro para essa? Porque essa aqui eu me simpatizei e essa aqui não. A gente não pode fazer isso, né? Então, por isso que a gente tem que se ater a algo pelo menos basilar, que no caso seria a legislação. E aqui os pré-requisitos, né, da legislação, eles não estão atendidos em absoluto. O contribuinte, em nenhum momento, ele conseguiu de fato comprovar, né? Então, como é que a gente vai se afastar disso, né, do que está escrito na legislação, do que determina a legislação, simplesmente porque, eu entendo, tal, meus valores são tão pequenos, tal, e se fossem valores enormes, aí o nosso entendimento mudaria, né? Então, sim, a gente não pode ser até essas questões, né? A gente tem que realmente ter essa visão dos interesses que realmente estão sendo aqui trazidos, né? Então, essa é a minha colaboração. Obrigado, doutora Mônica. Doutor William. Pois é, senhor presidente, nós tratamos só agora dos fatos, né, da empresa, como é que a empresa age, né, das quantidades, dos valores, e a legislação foi pouco explorada. Então, eu vou entrar agora na questão da legislação. A legislação, lá em si, coloca no auto de fração comum de artigos infringidos 49, 52 e 53 da Lei 12.670/96, que trata da questão de crédito. No auto de infração, ele não está tratando da questão da nota de devolução. Na informação complementar, aí é que o contribuinte vem entre os 672 e 673 do decreto 24.569/97, que esses artigos, eles tratam de, está na subseção 1, seção 21, operações de devolução de mercadoria realizadas entre contribuintes, devolução de mercadoria entre estabelecimentos contribuintes.
Aí diz, assim, na devolução de mercadoria realizada de contribuinte ICMS, será permitido o crédito de ICMS pago relativamente à sua entrada, observados os seguintes procedimentos. Aí os procedimentos, o estabelecimento que fizer a devolução, emite a nota fiscal para acompanhar a mercadoria, e o que é que faz o estabelecimento que estiver recebendo a mercadoria? Escritura, Aqui é uma devolução formal. O A e o B. O B recebeu a mercadoria, recebi a mercadoria, está aqui, por qualquer motivo eu resolvi que não quero mais aquela mercadoria, eu vou devolver para o contribuinte. Aí ele emite a falta da devolução. Eu acho que todos entenderam mais ou menos o que eu quero dizer. Uma operação que é efetiva devolução. Eu recebi, mas eu não quero devolver. Pelo que está constando nesse auto, o contribuinte não recebeu, ele não recebeu a mercadoria. Chegou lá e disse, eu não quero receber a mercadoria. Tanto é que até que o parecer dizer, se não recebeu, não era nem obrigado a emitir a nota. Mas ele foi ainda pelo 672, que mesmo sem receber, ele teria que emitir a nota. Ora, mas se não recebeu, leva essa mercadoria daqui. Né? Chegou lá na sua frente. Agora vamos para o artigo 180 do regulamento ICMS, que fala da nota fiscal e entrada de mercadoria. O que é que ele diz? O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emitirá a nota fiscal modelo 1 ou A sempre que em seu estabelecimento entrar em mercadoria ou bem real simbolicamente. Né? Quando entrar num estabelecimento, né, real simbolicamente, aí tem as situações, né? Ele emite a nota fiscal de entrada, quando novos ou usados, emitida a qualquer título particular para o produtor agropecuário, cita as condições tudinho. Mas o que eu quero trazer à tona é o parágrafo 3º do artigo 180. O que é que diz o parágrafo 3º do artigo 180? A nota fiscal, modelo 1 ou 1A, será também emitida por contribuinte em operação interna, no caso de retorno de mercadoria ou bem não entregue ao destinatário. Hipótese em que conterá as indicações do número, da série, quando houver, e data da emissão do documento originário. Eu, pessoalmente, estou dando a interpretação ao parágrafo 3º diferente da do 672 e 673. O 672 e 673, que fala de devolução de mercadoria, é quando o destinatário recebeu aquela mercadoria. Recebeu, entrou no estabelecimento dele. Ou vamos na hipótese que ele não entrou no estabelecimento, ele não recebeu. Mas aí ele disse, não, mas eu vou aqui receber, né, para fazer normal, aí ele tem que fazer daquele jeito. O artigo 180, parágrafo 3º, dá a ideia que a mercadoria não foi recebida, é bem não entregue ao destinatário. Não sei por quê, mas está cá, está de novo. Retorno de mercadoria ou bem não entregues ao destinatário, hipótese em que conterá as indicações. Aí, nós aqui vamos ter que dizer a definição. Aqui o contribuinte não emitiu a nota fiscal de entrada, aliás, não emitiu a nota, não recebeu a mercadoria. E o contribuinte emitente da nota fiscal foi e emitiu a nota fiscal de entrada para regularizar. Ele não recebeu. Caso ele tivesse recebido e fosse fazer o retorno dessa mercadoria, tinha que agir conforme o artigo 672 e 673. É outra coisa que tem que analisar, fato. Essa mercadoria que foi, o cimento foi lá para o Eusébio, pelo que consta aqui, a empresa sequer recebeu, a mercadoria não foi entregue, por isso que a empresa emitente, a autuada, emitiu a nota fiscal de retorno. Inclusive, numa delas, eu já disse, tem uma observação assim, que não recebeu porque estava com o tanque cheio. As outras não está apagado, não dá para ver nem as notas, não consegui fazer a compatibilização. Então, fica aí para discussão, artigo 180, parágrafo 3º, e o 672 e 673. É isso, senhor presidente. Obrigado, William. Vamos tentar objetivarmos aqui as nossas discussões. Acredito que já é amplamente discutido. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. Serei bem curto. Senhores, a autuação se deu porque o contribuinte supostamente não comprovou a devolução. Tanto é, nas explanações, ele disse, se tivesse trazido outros elementos, por exemplo, um contrato, a rescisão, teria aceito. Então, não é a questão de porque a legislação do artigo tal não foi cumprida, não foi isso. O fiscal entendeu que não havia prova da devolução.
E o que eu estou tentando dizer aqui é que a nota da devolução, se ela não é inidônea, ela é própria da devolução, é só isso. Essa construção de que precisa ir, então nós vamos mudar a fundamentação. Tanto é que várias vezes se diz, se ele trouxesse outros elementos, eu aceitaria. Então não é questão do descumprimento desse artigo, é questão de simplesmente se entender se houve ou não a devolução. Porque se houve a devolução, ele tem direito ao crédito. Aqui é crédito indevido, não é descumprimento de obrigação acessória ou outra. Então, se a nota não é inidônea, ela faz prova. Ponto. Não vejo mais. É só isso. Obrigado, doutor Pierre. Considerando aqui que o doutor Sintra já falou, doutor Marcelo Perdigão, doutor Matheus Viana, quer fazer alguma consideração final? Sim, presidente. Serei breve também. A manifestação do STJ a respeito da questão do crédito, do ICMS, do aproveitamento de crédito, em que ele, já por reiteradas vezes, diz que o que valida o crédito é a realização da operação. E há situações até em que o STJ tem precedente que ele entendeu que, ainda que a nota fiscal posteriormente tenha sido declarada inidônea, veja como é interessante isso, ainda que a nota fiscal tenha sido posteriormente declarada inidônea após a apropriação do crédito fiscal, mas desde que comprovada que a operação efetivamente se realizou, o crédito é válido, o crédito é legítimo. E por que é que eu estou me referindo a esses precedentes do STJ em relação à apropriação do crédito? Porque o doutor Pierre toca num ponto que me parece assim fundamental. É que há uma presunção de validade da nota fiscal que é emitida pelo contribuinte. Eu já me manifestei aqui diversas vezes em que determinada operação estava sendo realizada, o contribuinte com a nota fiscal, e aquela nota fiscal comprovava a existência de uma infração. E sustentei, então, por diversas vezes, mas a nota fiscal que é emitida pelo contribuinte, ela tem presunção de validade. Até que se comprove que aquela nota fiscal ela não é válida, que ela não corresponde à operação, ela é prova, sim, contra o próprio contribuinte. Eu cheguei a sustentar já algumas vezes aqui em determinados processos, em que há uma presunção de validade daquele documento que é emitido pelo contribuinte. Se não for assim, a qualquer instante, todos os documentos que foram emitidos poderiam ser considerados inválidos, poderia resultar em situações absurdas e esdrúxulas. Então, veja, me parece que no presente caso não há elemento suficiente para dizer que a nota fiscal é inidônea. Tanto é que o agente fiscal, ele não declarou a inidoneidade da nota fiscal. Se ele não declarou a inidoneidade da nota fiscal, e ele não fez em nenhum momento, tá? Porque ele não tinha elementos para fazê-lo, o que ele só disse é que, como as notas fiscais foram emitidas em desacordo com a legislação, ainda que não tenha dito claramente, ele considerou que o crédito era inválido. Mas ele não comprovou efetivamente, ele não chegou a afirmar que a operação não se realizara. Ele não disse, esse crédito aqui é ilegítimo porque a operação não se realizou. Então, onde é que eu quero chegar com esse argumento? É que o caso, está me parecendo aí, é um descumprimento de obrigação tributária acessória. O contribuinte deveria ter adotado determinados procedimentos por ocasião da emissão dessa nota fiscal, dessas operações, e ele não adotou. Por falta de previsão na legislação? Pode ser. Não havia previsão, a nossa legislação não contemplava determinadas situações. Se não contempla, ou se não contemplava, o que é que o contribuinte tem que fazer? Ele tem que dar uma solução, e ele acaba dando a solução que, às vezes, não é aquela desejada pela Fazenda. Razão pela qual, em situações desse tipo, a nossa legislação prevê, para a questão de cumprimento de obrigação tributária, até regime especial.
Ora, se eu tenho operações que frequentemente ocorrem e que eu não tenho como consertar em face do que dispõe a legislação, aí a nossa própria lei, a 12.670, dispõe que o contribuinte pode, então, solicitar um regime especial de cumprimento de obrigação tributária acessória, porque as operações dele, determinadas operações, não se enquadram, não estão contempladas pela legislação. Então, me parece, senhor presidente, diante desses fatos, ou seja, de que não há prova de que a operação efetivamente não se realizou, não há prova da fraude, da inidoneidade do documento fiscal, a acusação de invalidade do crédito é frágil. E se é frágil, o que me parece, pelos elementos que estão contidos nos autos, e aí, independentemente do valor, nem questiono esse valor, se é pequeno, se é grande, mas pelos elementos contidos no auto, eu não posso qualificar como idôneo esses documentos fiscais, que era a única hipótese em que o crédito poderia ser invalidado, se eu declarasse que os documentos são idôneos. O que me parece, então, e é isso que a Procuradoria sugere, manifestação final, de forma objetiva, que é o descumprimento de obrigação tributária acessória, razão pela qual sugere a aplicação da penalidade daquelas outros descumprimentos de outras operações não previstas na legislação. É isso, senhor presidente, a manifestação final da Procuradoria. Obrigado, doutor Matheus. 123.8D, da Lei 12.670. Senhores, amplamente já discutido o processo, participação dos advogados, representantes da parte, doutor Matheus Viana Neto. E aí eu passo a palavra à conselheira relatora, destacando que há um pedido formal da empresa com relação à ausência de prova, nulidade da acusação, não é isso, doutora Helena? Eu entendo como uma preliminar, assim também como uma preliminar a questão da perícia, né? O encaminhamento à perícia para a elucidação dos fatos. Passo a palavra para que a senhora, com relação a essas preliminares, manifeste. Senhor presidente, com relação a essas preliminares, considerando aqui que eu já afirmei aqui o meu convencimento com relação ao mérito da questão, e de certa forma, não sei nem se eu vou saber me colocar aqui direito, mas de certa forma, analisando todos os argumentos que foram colocados aí pelas partes, especialmente pelo doutor Pierre, também bastante contundentes os argumentos da doutora Mônica, dos quais eu até concordo, mas também concordo com as colocações do doutor Matheus, e que me fizeram realmente ficar em dúvidas quanto à materialidade dessa infração. Então, na dúvida, eu vou dar o benefício da dúvida para o contribuinte, porque entendo que realmente não há elemento suficiente para dizer que essas notas fiscais que essas operações de devolução realmente não ocorreram, e que esse crédito não seria válido. Então, diante dessa dúvida, eu me manifesto já aqui, por isso deixo de apreciar as questões preliminares, porque me manifesto já em relação ao mérito quanto à fragilidade das provas da acusação. Então, aqui eu entendo pela improcedência, né? Seria improcedência? Eu entendo que seria pela improcedência, né? Então, por isso que eu deixo de apreciar as preliminares, porque no mérito eu já entendo como de forma favorável à parte. Ok, obrigado, pela doutora. Pela improcedência da acusação diante da fragilidade das provas. Vou fazer a coleta aqui dos votos. Doutora Helena, doutora Mônica, como vota? Doutora Mônica, presente? Presidente, eu discordo, né, do posicionamento. Presente, está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Perfeito, pode continuar. Alô? Sim. Pode continuar, doutora Mônica, então, pode continuar. Eu estava falando, eu discordo do posicionamento colocado pela conselheira relatora. Sim. Não conseguimos ouvir o seu voto, doutora Mônica. Alô, tá me ouvindo? Eu vou tentar entrar aqui, no caso aqui, a senhora é pela procedência... Já foi no mérito, como é que eu digo?
afasta as preliminares e, no mérito, a procedência do feito, de acordo com o julgamento. É nesse sentido? Sim, pela procedência, nos termos de julgamento singular. Ok, primeiro voto discordante, então. Dando seguimento, doutor Pedro. Nesse sentido. Obrigado. Perfeito. Doutor Pedro Jorge. Presidente, com a relatora, doutora Helena. Doutor Saulo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o professor Sintra aqui inicialmente, grande estudioso aí da arte tributária, amigo pessoal, e sigo com a relatora, presidente. Doutor Pierre, como vota? Com a relatora, senhor presidente. Doutor William Falcão. Com toda certeza com a relatora, senhor presidente. Então, senhor, essa Câmara, por decisão, por maioria de votos, né, conhece do recurso, dar-lhe provimento para preliminarmente afastar as preliminares, né, suscitadas aqui, a nulidade, realização de perícia, e no mérito, a improcedência do feito fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, doutora Helena, voto contrário à doutora Mônica, que foi pela procedência do feito fiscal. Presidente, eu acho que o doutor Sintra está fora da área, porque ele está quieto, está parado. Só pode estar fora do sistema. Congelou a imagem, né? Mas essa é decisão para os dois processos, né, doutor? Decisão para os dois processos. Contrariamente ao entendimento do doutor Matheus, que sugeriu a penalidade da obrigação acessória, não é isso? É isso, presidente. Perfeito. Doutor Sintra, ainda presente? Doutor Marcelo, sim. Deve ter caído a conexão. Mas agradecer a participação dos representantes da parte, né? A decisão foi pela improcedência, a maioria de votos, e sugiro os dois processos. Para os dois processos, Cimento Apodi. Sugiro, senhores, 5 minutos de intervalo. Nós temos 2 processos para serem votados, apreciados, e agradeço já a participação dos representantes da parte. Doutor Sintra saiu, acredito que a conexão deve ter se encerrado, mas agradecendo já a participação de todos. Então, 5 minutos de intervalo, retornaremos com os 2 últimos processos. Evaneide suspende agora